Vencendo no escuro, deficiente sim, incapaz jamais. Gente, dando continuidade, já tem duas partes. Eu não sei se essa vou finalizar nesse vídeo. Vencendo no escuro, deficiente sim, incapaz jamais. Esse livro, que foi escrito por mim e foi enviado por algumas pessoas, no momento ele não está sendo à venda, tá? Ele não foi publicado. Mas vamos lá. Eu já falei de alguns pontos, como foi meu acidente, quem eu era antes desse acidente, eu ter entrado para uma instituição de cegos aqui do Rio de Janeiro, nesse intervalo a busca pela cura, né, viajando para vários lugares e buscando também a entrada na faculdade para o curso de psicologia, a mesma faculdade, importante. A faculdade que eu fiz meu curso de psicologia foi onde eu tinha iniciado o curso de ciências contábeis quando eu enxergava. Mesma instituição. E eu tô dentro desses vídeos, ontem parando, eu lembrei de algumas coisas que eu não manifestei nas duas primeiras partes. Importante dizer aqui que eu não estou fugindo, estou sendo fiel ao livro. Porém, como eu estou fazendo um vídeo onde está sendo um modo muito... Foi por acaso, assim, eu quero fazer logo esse livro, postar no YouTube, alguns pontos eu esqueci, e eu vou colocar aqui agora, incluindo até mesmo alguns amigos aí da época que ajudaram muito, também, Adriana, Hamilton, César, que também foram importantes naquele período, o próprio Marcel, que estava dentro do carro, também me deu muita força. E dentro disso tudo aí eu digo que a gente está... Eu estou lembrando de alguns pontos, dentre eles, quando eu fui para minha casa, muitas pessoas de muitas religiões foram me visitar. E lá em casa nós temos uma... Minha mãe, né? A gente lá participava Minha mãe tinha lá o segmento religioso dela, e ela, em um momento qualquer, ela ficou muito chateada. Poxa, eu faço de tudo e vocês deixam a espiritualidade, permitiu com que acontecesse um acidente comigo. Olha, meu filho, ela pensou em desistir da religião. Eu falei, mãe, não fala assim. De repente, eles seguraram para que eu não morresse e tivesse a sequela da falta da visão. Ninguém tem culpa de nada. Mais uma vez eu digo que ninguém tem culpa de nada, né? Ninguém. O próprio menino, o rapaz estava no carro, os rapazes estavam no carro comigo, eles não têm culpa nenhuma, né? Vamos sair. Tanto que eu coloquei lá que eu iria fui tomar cerveja com eles, e mesmo assim seria em Realengo, próximo à casa deles, devido a isso, o cansaço. Tomar cervejinha e dormir na casa dele, que já era um hábito às vezes de dormir na casa deles, desse meu amigo da época lá, Marcel. Então, dentro desse ponto, eu digo para vocês que algumas coisas aconteceram também. No próprio Benjamin Constant, uma coisa bem interessante, que é a instituição de cegos aqui do Rio de Janeiro, reforçando, a primeira vez que eu estive lá, eu fui para uma sala de reunião com outros deficientes visuais e me surpreendi com o que eu poderia fazer de repente, porque eles estavam se inscrevendo para culinária, música, esporte, estudar o braille, aprender a andar com a bengala, que se dava orientação em mobilidade. E meu pai estava comigo, e eu chamei meu pai, todo mundo aqui é cego. Mas meu pai é. E, caramba, eu tenho que ficar de olho nisso. Porque, como é que é isso? Cozinhar, costurar, bordar, fazer atividades físicas diversas, esportes, melhor dizendo, música. Então se eles conseguem, eu quero ver se eu faço alguma coisa disso também. Mas meu objetivo realmente era aprender o braille. E quando eu fui entrevistado pela professora, citado numa dessas partes, um beijo encostar a professora Maura, com quem eu devo muito. Se eu estou onde eu estou, agradeço muito a ela, em conjunto com outros, mas ela foi quem deu muita força, mostrando todas as facilidades para eu estudar, fazer meu curso universitário. Quando ela começou a ter ali, eu escrevi em braille, primeiro a letra A, depois a letra B, depois a letra C, e ela perguntou para mim, você
viu isso alguma vez na sua vida? Eu brinquei com ela, professora, é a primeira vez que eu fico cego. Nunca vi isso. E aí ela começou a rir, eu também, juntamente com ela, e a gente pegou e eu disse assim, eu escrevo uma palavra aqui, mas é um palavrãozinho, uma palavra não muito delicada, porque B, o A, o B e o C eu poderia escrever ali, né? Uma palavrinha BA, BACA. Então são situações que eu digo para vocês que foi uma grande surpresa o Beijão Encostando, porque eu não sabia o que ele ofereceria. Coincidentemente, quando eu enxergava, eu passava em frente a um prédio na Urca e achava muito bonita essa estrutura física dele. E conversando com algumas pessoas, naquele dia eu, meu pai e mais um porteiro, eu perguntei como é que era a fachada do prédio. E eles colocaram o seguinte: é uma cor de salmão bem clarinha. Aí eu disse assim, tem uma iluminação forte, holofote? Tem, à noite tem. Então aquela estrutura física que eu tanto admirava, era o espaço que um dia eu estaria lá dentro, né, quando eu passava lá na frente, quando eu enxergava, Instituto Beija Encostando. Nunca pensei que eu estaria ali um dia. E a Maura foi uma pessoa que eu vi quando eu enxergava. Porque quando eu sentava, conversava, batia muito papo com ela, ainda temos uma boa relação, eu disse para ela que eu trabalhei em Botafogo, e ela falou, eu moro em Botafogo. Eu trabalhava em Botafogo, na Rua da Passagem. Aí ela falou assim, eu morei na Rua da Passagem também. Eu moro na Rua da Passagem. Eu moro na Rua da Passagem, Mauro? Quando ela deu o endereço dela, eu disse, Mauro, eu conheço você. Outra coincidência, né, gente? Eu não sei se é coincidência ou se é força do destino, mas quando eu a descrevi, devido a uma lanchonete que eu fazia lanche, ou às vezes almoçava ali na Rua da Passagem, passava uma mulher, deficiente visual, e eu ficava admirando essa pessoa passar, andar com a bengala. Eu vi pouquíssimas vezes, mas como sempre o pessoal diz que eu tinha uma boa memória visual, eu me considero até uma pessoa com uma boa memória também. Eu não esqueci, eu descrevi, ela falou, era eu mesma, sou eu mesma, aquela coisa, sempre com um sorriso muito agradável, a Maura Antônia. Então, coisas que foram ali do Benjamin Constant. E foi onde eu comecei a buscar a minha faculdade, como vocês sabem no segundo vídeo. E na faculdade aconteceram alguns pontos interessantes, bem positivos. Os professores, teve uma professora que antes de terminar a aula, ela falou, Marcelo, eu quero falar com você. Eu disse, vai chamar atenção alguma coisa, será? O que eu fiz aí, o que tem de importante, né? Aí quando todo mundo saiu, ela disse, Marcelo, eu quero te fazer uma pergunta, você não enxerga nada mesmo? Eu disse que não, professor, não enxergo nada, isso aqui são próteses, a minha perda de visão é total. Aí, então me explica uma coisa, como é que você sabe onde eu estou quando eu me desloco na sala de aula? Eu digo, professora, porque a senhora vai falando e eu vou acompanhando. Ela, tá bem. E assim foi, viu? Ela gostava muito de mim. E a memória falhou, eu gostaria muito de lembrar o nome dela, agora eu não lembro, não sei se era Solange, mas vamos lá. E aí, dentro dessa situação, na outra aula, ela me chamou no final da aula mais uma vez. Marcelo, quero falar com você de novo. Eu cheguei, bom, vamos lá. Quer tirar alguma dúvida mais sobre a minha deficiência ou uma curiosidade? E ela manifestou o seguinte, olha só, Marcelo, hoje eu percebi uma coisa. O que, professor? Eu não estava falando nada e você sabia onde eu estava. Eu cheguei, professor, é porque a senhora adora usar sapatos tamancos com salto. E eles fazem barulhinho. Então eu sigo a senhora. Aí ela riu ali, eu sempre bem-humorado. Eu nunca me fechei para responder curiosidades. Eu nunca coloquei que um deficiente... por exemplo, Marcelo, vou falar por mim. Melhor assim, né? Eu nunca me coloquei numa situação que, eu sou um ser especial, eu escuto mais... Não. As pessoas, a sua apuração, a sua acessibilidade te aumentou? Eu cheguei... Não sei se aumentou. Mas é o canal que eu tenho mais fácil de ter contato com as pessoas. Né? A audição e o olfato, além do tato. Mas esses são os dois, entre aspas, radares meus, né? A audição e o olfato.
E essas curiosidades surgiram dentro da faculdade. Eu lembro muito bem de uma professora chamada Ana Filippo, que todo mundo escrevia a prova para mim, ou era deslocado alguém, ou era prova oral, como manifestei anteriormente. Uma determinada prova, a Ana Filippo, né, que eu tenho contato até hoje, por falar nisso, hoje é dia 7 de agosto, dia do psicólogo. Olha que coincidência, né? Eu estou fazendo aí, de repente, finalizando aqui meu livro hoje, comentando sobre meu livro, e lembrando aí que hoje é dia do psicólogo, 27 de agosto. E então a Ana Felipe, na hora da prova, eu esperando, ela me deu a prova para mim. Acho que hoje você não vai ter ajuda de ninguém, você vai fazer a prova sozinho. Acho que, como assim? E ela disse assim, eu vou ditar as perguntas e você vai escrever nessa folha em branco as respostas. Afinal, você sabe escrever, não sabe? Eu acho que sei, claro que eu sei, ainda lembro. Aí ela, então, eu vou falar as perguntas, você pode repetir. Aí o pessoal começou, agora que eu quero ver, hein? Eu cheguei, agora, professor, não vai dar para tirar cola, hein? Eu não vou ter ajuda de ninguém. Aí eu ali naquela situação, achei muito interessante o desafio. Não esquecendo que esse livro tem um objetivo maior de alimentar o desafio nas pessoas, enfrentar os desafios, ter coragem de enfrentar a realidade da vida. E ela ditou as questões, as questões lá, e eu respondia por escrito. Em algum momento até brinquei ali, de fingir que estava pedindo cola. Caramba, o que eu respondo nessa questão aqui? Alguém ajudar? Eu lembro até hoje que a nota foi 7. Foi um 7. A média era 5, eu torno ganho, né? Então tá bom. E escrevi a prova. E eu lembro disso até hoje, o que ela fez comigo. Dentro desse período todo, existiu um outro fato também, que ali eu tive contato com a realidade do meu acidente, que foi quando eu estava num evento, uma festa, um churrasco de um amigo, Alexandre, que também foi muito importante na minha vida, no início lá da minha deficiência, Alexandre Vichers. Infelizmente esse amigo, ele já não está mais entre nós, faleceu, mas guardado no coração e na memória, sempre. Porque eu sempre quando ia para o Marechal, ele deixava o carro à disposição para que me levasse em casa. Ou ele mesmo me levava, porque ele tinha que dormir, alguma coisa, tinha um evento, tinha namorada, tinha as coisas dele lá. E no churrasco dele, eu lembro muito bem de um cidadão que chegou, parou perto de mim e falou assim, eu quero falar com você. E chorando, eu preciso conversar com você. Aí eu falei, pai, meu pai estava lá, meu pai participava sempre de alguns eventos. E eu disse, pai, fica de olho que o papai está chorando, não sei quem é, não conheço. Quando eu cheguei perto dele, ele falou assim, rapaz, eu pensei que você tivesse morrido. Eu cheguei, eu? Eu sou o policial militar que estava fazendo a ocorrência do seu acidente quando você entrou no Carlos Chagas. E quando você passou na maca, socorrido pelos bombeiros, correndo, os bombeiros, os enfermeiros lá, correndo para dentro do hospital com você, né? Eu disse assim, esse aí não sai mais. Esse aí não sai daí, esse aí está praticamente morto. Porque ele disse que era muito sangue no meu rosto e eu completamente desacordado. Porque quando eu bati com o carro, gente, eu desmaiei. E foi todo na cabeça, né? Como eu falei para vocês anteriormente. E ele chorava. E ele disse, agora você está aqui. Eu cheguei, cara, então meu acidente foi muito sério mesmo. Chegou, foi. Né? O seu acidente foi sério, mas eu nunca pensei que você fosse sair daquela situação, porque eu estava de plantão naquela madrugada quando você deu entrada no Hospital Carlos Chagas. Gente, são coisas que aconteceram aí, né? E por isso que eu digo que o desafio, né, é vencer os obstáculos através de quê? Da ausência da visão. É muito importante eu colocar isso aqui, que eu sempre manifesto que eu nunca tirei proveito da minha falta de visão, nunca quis isso. Tanto que meu livro está sendo colocado aqui através de mim mesmo, para que as pessoas possam ouvir e ler. Algumas pessoas aí já entraram em contato comigo. Pois o teu livro está publicado? Estou pensando. Vamos pensar com carinho nisso aí. Mas o mais importante é falar do livro aqui. Então, no decorrer disso tudo aí, muitas pessoas foram importantes naquele período. Já citei professoras, dentre elas também Sandra Salomão, Eunice Madeira. Nossa, essa Eunice Madeira é fantástica. E tenho muito carinho. Então, vamos lá, gente.
Cristina, nossa, Cristina, professora Cristina de organizacional, fantástica professora também. Então, dentro disso tudo, eu estou falando aí do Beijo Encostan, faculdade, e vamos para a minha vida, né, profissional. Dentro da minha vida profissional, eu consegui atuar. Até hoje eu sou psicólogo clínico. Eu atuei trabalhando como psicólogo organizacional, dentro de algumas empresas. Trabalhei como psicólogo escolar. E o meu início de profissão, eu trabalhei como psicólogo esportivo, trabalhando junto com a equipe de futsal. E foi gratificante, porque até uma questão com uma professora, essa mesma, que queria saber como é que eu sabia onde ela estava, os professores me ajudavam muito. Eu sempre fui um aluno que eu conversava de igual para igual com os professores. Acho que a minha experiência de vida profissional, minha experiência, eu já tinha 26 anos, 27, 28, no decorrer dessa idade. E ela mesma falou, Marcelo, trabalhar com criança vai ser difícil. Eu cheguei, sim, eu sei disso, é o lúdico, desenhos, brinquedos. Só que meu primeiro desafio foi a equipe de futebol de salão, em Valqueire, do clube lá, né? Clube lá do Valqueire, foi em 98, 99. Então eu trabalhei como psicólogo de equipe de fraldinha, pré-mirim, mirim. E crianças. E aceitei o desafio. Fui convidado e aceitei o desafio. Eu desenvolvi um trabalho de estágio lá, junto com outros 2 colegas. E dentro disso, quando um belo dia o coordenador de futsal queria conversar comigo, por causa do que eu falei, ele me viu que eu gostava muito de futebol de salão. Não fui bom jogador não, tá, gente? Brincava, ocupava espaço, fazia o que eles mandavam, até mesmo quando fosse para, de repente, sair da quadra. Mas dava dor de cabeça. E dentro disso ele olhou e disse assim, eu quero conversar. Eu cheguei, mas por que você está querendo que eu seja psicólogo? Eu tenho 2 outros colegas que enxergam e disse, não, eu quero só você. Por que eu quero só você? Porque você gosta. E eu confio. Eu fiquei observando o tempo todo você conversando com o rapaz ali, da jogada, o que poderia acontecer, você falando que jogou nessa quadra, brincou aí algumas vezes. Então eu quero você aqui. Era um projeto educativo. E desenvolvi a tarefa lá como psicólogo das crianças. E foi um trabalho que me deu muito orgulho. E também dá para romper limites. Então, dentro dessa situação, dentro desse eu estou querendo lembrar aqui de alguma coisa ali que aconteceu, mas vamos lá. Passado aquele período, eu fui muito satisfeito. Trabalhei em escola, trabalhei em empresa, hoje clinicamente em 2 lugares, isso eu acho muito legal, tenho um orgulho muito de mim, sou vaidoso nisso, e desenvolvi minhas tarefas, quando algumas pessoas, de repente, né, apostavam também em mim, para que eu chegasse lá. E dentro disso, gente, algumas coisas aconteceram, fatos curiosos, né, fatos assim bem importantes. Eu lembro muito bem que eu estava fazendo estágio e eu não enxergava, e dentro de uma instituição que eu fiz estágio, um cliente falou, doutor, eu vou dar um tiro na cabeça. Eu vou dar um tiro na minha cabeça. Aqui. Eu cheguei, espera um pouquinho, antes de você dar um tiro na sua cabeça, me fala o motivo que está levando você a dar um tiro na sua cabeça. E ele disse assim, começou a explicar, explicou, e eu não deu tiro na cabeça, tá, gente? No final ele falou que realmente estava armado. Aí eu fiquei sabendo que a esposa dele estava do lado, e o doutor, o senhor ficou tranquilo? Eu cheguei, tranquilo nada, né? No fundo eu estava com medo aqui que acontecesse alguma coisa. Quando ele falou que ia dar um tiro na cabeça, eu disse, eu tenho que pensar em alguma coisa. Então, não deu tiro na cabeça, só de ter que ele procurar assistência social de uma corporação militar onde eu estagiei. Outro ponto interessante envolvendo a minha deficiência foi quando uma cliente rejeitou ser atendida por mim por eu ser cego. A filha dela tinha entrado em contato comigo e queria muito que eu atendesse a mãe dela. Só que eu não sabia que a mãe dela tinha um quadro, né, dentro da esquizofrenia dela. Uma falsa percepção de realidades, alguma coisa parecida. E aí quando ela se deparou comigo, ela disse, não quero ser atendida por você.
Poxa, mas é por mim? Por quê? O que aconteceu? Não, não. Se você não deu jeito na sua falta de visão, como é que você vai dar um jeito no meu problema aqui que eu tenho? E começou a chorar, chorar, chorar. Calma, senhora. Não, 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 não. Você não vai conseguir dar um jeito em mim. Você não conseguiu fazer você voltar a enxergar. Eu segui falando alto. Eu cheguei, não, tudo bem, então vamos ver o que pode ser feito. Ela foi embora. Eu liguei para a filha dele, esqueci de falar que minha mãe tem umas alucinações, tem uns problemas. Eu cheguei, poxa, mas eu queria que você tivesse vindo. Ela disse, não, deixa, eu vou ver se eu converso com ela. Não apareceram mais. Então foi um quadro bem, bem assim, complicado naquele momento, né? Então, gente, e no decorrer do trabalho, hoje, 25 anos aí, atuando como psicólogo, é uma profissão que me deu muita alegria, muitos desafios. Eu lembro dentro de mim, eu lembro muito das professoras, supervisores meus de estágio, supervisores de curso, né, de pós, e eles falaram que eu tinha um instrumento facilitador. E eu dizia, eu sei o que vocês vão falar. Eu lembro muito bem de uma professora, né, que brincando com ela falou assim, você sabe, Marcelo? Sim, sei sim, na falta da visão. Posso deixar, de repente, a pessoa mais à vontade? E eu acredito nessa hipótese. Porque eu já tive clientes que chegou todo fardadinho, vamos botar lá, né, todo arrumadinho, e depois de um tempo revelou isso para mim. Pô, Marcelo, olha, a primeira vez que eu vim aqui, eu vim todo arrumado. Na segunda já vim de bermuda, chinelo, camiseta, que eu percebi, ele não vai se preocupar com isso. Não estou preocupado com o que você veste. Eu estou preocupado com o que você pensa. Eu estou preocupado com os seus comportamentos, com a sua queixa, com a sua alma. Então a professora, quando falou isso para mim, ela manifestou, realmente, a falta da visão. E eu brinquei. Professor, o negócio é o seguinte, inclusive eu estou procurando saber onde alguns psicólogos, professores psicólogos, atuam para sublocar salas ou alugar salas do lado. E ela falou assim, mesmo, Marcelo? Poxa, que ideia legal, Só que a propaganda lá na porta vai ter psicólogo Marcelo, deficiente visual. Porque se a minha deficiência conquista, dá uma confiança, eu vou roubar clientes de vocês. Com certeza. E eu sempre levei com muito humor a minha profissão. Eu sempre tive um bom relacionamento com professores, com alunos também. Então eu sempre digo para vocês que essa é a minha história de vida. Existiram momentos engraçados, eu lembro muito bem de um amigo chamado Carlão na faculdade, que isso também está no livro, mas vamos deixar aqui pelo YouTube, né? Aqui, né? Posso até enviar por e-mail posteriormente, mandem uma mensagem para mim de alguma forma, SMS ou e-mail. O Carlão estava, sempre a gente quando terminava a aula, a gente ia embora, passava no banheiro, bebia uma água, e naquele dia, e o Carlão sempre foi muito prestativo, Carlão tem duas situações engraçadas, mas eu primeiro contar essa, a gente estava no banheiro, aí eu fui lavar a mão, sempre quando eu lavava a mão, ele era um cara que me ajudou muito na faculdade também, nós saímos para... despertava muita curiosidade nas pessoas, que eu vou explicar já. Aí dentro do banheiro, Carlão me pega, ele pegou o papel toalha, só que eu tinha papel toalha, que aquele dia estava calor, eu tinha papel toalha no meu bolso, por causa de transpiração, suor, mas não fiz uso. Depois de lavei a mão, eu comecei a secar a minha mão com papel toalha, e ele veio com o papel toalha já prontinho para me dar. Ele disse, que papel toalha é esse daí? Aí eu brincando, eu sabia que ele tinha medo de fantasma. Eu acho que você que me deu. Ele, não dei nada, ele era gago também. Nervoso, ele ficava gago. Como é que pode? Eu não te dei nada, não. O papel está na minha mão. De onde você pegou? Rapaz, você que me deu. Ele falou, não dei nada. De onde você... Rapaz, você pegou no meu braço. E o papel estava, então eu peguei e estou me secando. Estou secando as mãos. Eu me segurando para rir. Porque ele estava muito nervoso, gaguejava mais e mais. Eu acreditava que transportava. Eu digo, fala a verdade. Eu cheguei, vamos falar o seguinte, tem mais alguém aqui dentro? Não. Então foi algum fantasma. Nessa hora, Carlão diz, eu estou saindo daqui agora. E saiu. Quando ele saiu, aí eu pude rir um pouco. Mas eu disse, poxa, deixa eu falar a verdade para ele. Depois o cara passa mal. Saímos para beber água, até uma colega, o que foi? Carlão está nervoso? Eu disse, o Carlão, ele me deu o papel e está dizendo, você viu alguém sair do banheiro? Não. Aí ele está achando que... Ele está querendo saber de onde eu peguei. E eu falei para ele que ele me deu o papel. Me deu o papel toalha, eu sequei minhas mãos. Aí ele, não tinha ninguém, não sei o quê. Eu disse, Carlão, não estou brincando. Eu estava com o papel toalha no bolso. Pode ficar calmo.
E ele, pô, isso não se faz, sacanagem, aquela coisa toda, né? Bem, mais um outro ponto com o Carlão, né? 2 outros pontos com o Carlão. Um belo dia nós estávamos estudando, eu, ele, mas essa mesma amiga, e eu peguei um papel e caneta, como eu sabia escrever, eu comecei a escrever. E botei, fiz uma pose, né? Dessa forma que eu estou mostrando aqui para vocês, e comecei a escrever, né? Escrevendo. Aí ele olhou e não sabia que eu escrevia. Aí ele olhou para a colega, o que está acontecendo? Eu disse, Marcelo está escrevendo aí, eu vou fazer de conta que estou psicografando. Gente, eu tenho muito respeito à religião espírita, até porque eu sou uma pessoa que sou seguidor da doutrina espírita, tá bem? Antes que venha alguma crítica por deboche, não estou debochando. Eu sempre fui muito fiel a isso. Então, ele pegou e começou a ficar nervoso. Aí eu botei lá o nome de uma garota. Eu cheguei, Carlão, estou aqui agora nesse momento para cobrar de você o que você fez comigo no passado. Ele, eu não fiz nada. Aí a menina, mas olha, Carlão, está escrito aqui que você fez uma coisa com a garota no passado. Eu não fiz nada, e gaguejando, eu não fiz nada, pede para parar com isso. Eu joguei, Carlão, pô, tu é um medroso mesmo. Pô, isso não se faz. Mas o Carlão, eu conheci o Carlão com ele, debochando de mim. Belo dia, eu estava na faculdade, estudo na faculdade, né? E eu pedi uma ajuda. Aliás, eu segurei no braço dele para caminhar. Alguém estava com as meninas. E eu segurei no braço dele para a gente ir em direção à sala. Só que, quando andava, meu braço, ele arriava minha mão esquerda, meu braço esquerdo. Pô, o cara tá mexendo comigo. Quando eu entrei em sala de aula, eu falei com as meninas, pô, vocês me deixaram com o rapaz ali. Pô, o cara ficou mexendo comigo, ficou, sei lá, o cara fazendo uma brincadeira sem graça. Toda hora ele chegava, arriava o braço e eu arriava junto, segurando o cotovelo dele, da mão do braço direito. Ela falou, Marcelo, ele não fazia de brincadeira não, é que ele é deficiente físico. Aí ele atrás de mim gaguejando, tá vendo? Eu consegui te mexer contigo, tipo, de sacanear. Aí eu cheguei, pô, cara, não faz isso. Ele tinha deficiência física, por isso que arriava o corpo um pouco. Mas ele, em pé, 1,90 m. Nós saímos às vezes, imagina dentro do shopping, eu sendo deficiente visual, sendo guiado por um cara com uma deficiência física, fazíamos sucesso, tá? Tomávamos nosso chopp, comíamos nossa pizza, entrávamos para comprar roupas, gente muito boa. Carlão, espero que ele esteja muito bem, um cara que era muito fã, e acredito ainda que seja fã de músicas de charme, morador em Mesquita, né? Carlão, gente boa. Então, gente, esses fatores aconteceram. Estudei muito, batalhei, né? Hoje sou uma pessoa que mais uma vez eu digo, nunca tirei proveito disso. No momento que eu fui tirar proveito disso foi para ajudar alguém. Eu sempre dou palestras aí sobre prevenção de acidentes no trânsito, motivação de equipe, que eu gosto muito de empresa, gosto de falar sobre mim, sobre minhas experiências, né? Como homem, superações, curso, motivador, eu sempre sou, estimulo mesmo as pessoas a chegarem aos seus objetivos. Sou muito, Marcelo, você é ousado, sim, sou ousado, sim, né? Eu sou otimista mesmo, e eu digo que sei também lidar com isso. Se por acaso eu me frustrar, não vou morrer em vida devido a não ter alcançado o que eu quero, mas eu sempre vou buscar isso tudo que eu desejo e da melhor forma possível. E dentro disso tudo aí, eu digo para vocês que busquem o melhor de vocês, né? Busquem o melhor de vocês, que a gente nunca sabe do futuro. Uma dessas questões é que às vezes eu fico olhando, pensando, como é que são as pessoas nos dias atuais? Até escrevi algo sobre isso. Como é que estão os meus amigos, aqueles que eu enxergava, né? Não vou me surpreender, porque 30 anos que se passaram, digamos que eu voltasse a enxergar hoje, estariam todo mundo com mais idade, porque a memória que eu tenho é do pessoal com 20, 23, aquela fase, quando eu tinha minha idade, e aqueles mais velhos também, a mesma coisa, hoje com 80, né, anos, 70, 80, minha família, todo mundo, né, que eu enxergava naquele período. Porém, e aqueles que eu não enxergava? Que é minha esposa, minha filha, meus filhos, né, minha filha, meu enteado, meus netos, meu sobrinho, todos aqueles que surgiram depois, vão ser uma grande surpresa. Que de repente eu idealizo, eu construo a imagem da pessoa, às vezes meus atendidos mesmo, eu procuro saber como é que eles são fisicamente, né, para eu criar uma imagem. Não é uma imagem, se for, né, quem sabe, né, não sei.
a imagem que eu construo. Mas dentro disso eu digo para vocês que eu não penso muito nisso. Mas eu me surpreenderia muito comigo mesmo se por acaso eu voltasse a chegar com 70 anos. Me deparar com 70 anos. Então, tem fotos guardadas desde o dia que me acidentei para acompanhar um pouquinho, para passar pelas escalas. No momento não existe chance nenhuma de voltar a enxergar. Mas se eu voltasse, eu iria surpreender não com a idade dos meus amigos, com a mudança dos meus amigos, com as pessoas que surgiram, mas principalmente com a minha mesmo. Porque eu tenho registrado ali na minha memória, até hoje, eu procuro tentar até imaginar. Quando eu penso assim, de repente, no meu pai com 50 anos, que quando eu me acidentei ele tinha 40 para 50 anos, 49 para 50 anos, será que eu estou com a mesma fisionomia dele? Não sei, né? Não sei se eu pareço hoje com ele. Eu acho que não parecia muito com ele, né? Parecia era a mistura dele com a minha mãe lá, né? Mais uma vez que esteja em um bom lugar. Então eu escrevi algumas coisas em relação a isso. Eu me preocupo com isso? Não. Eu quero viver o agora. Porque viver o futuro, né? Viver para o futuro é me preparar para o futuro e fazer um bom hoje, fazer um agora bem interessante. Gente, o meu livro praticamente é isso. Eu finalizo aqui. Agradeço muito vocês terem me ouvido. Eu fui fiel ao meu livro, né? Fui fiel ao meu livro, claro, comentando dele, lembrando do que está escrito, passar para vocês. Estou aí à disposição de quem quer que seja para desenvolvimento de palestras, empresas, motivação de equipe, falar um pouco sobre mim, falar sobre desafios, falar sobre prevenção de acidentes no trânsito, direção defensiva, atuando, trabalhando, mas buscando o melhor tanto para mim como para vocês. Mais uma vez agradeço a todos aqueles que lá no início estiveram comigo, né? Quando eu citei lá, né, meu chefe, o gerente, o contador geral foi o doutor Gebardo Sabino de Oliveira, e ninguém foi melhor que ninguém naquela época. Eu vou até lembrar da diretoria da própria empresa, onde deu todo o suporte para que eu pudesse ter toda uma qualidade de vida, onde bancar até o meu salário, até o momento que pôde, eles lá, durante 1 ano e meio aproximadamente. E eu digo para vocês que eu estou muito grato por tudo isso, né? Agradeço também a quem está me ajudando a postar esse vídeo aqui, né? Eu vou me permitir falar, Pedro, né? Ele hoje aqui nessa situação. Agradeço a confiança de todos aqueles que eu atendo e que estão lendo, assistindo a esse vídeo. Obrigado pela essa confiança. Pretendo sempre ser empenhado, comprometido com vocês e ajudar naquilo que for importante. Hoje, sendo 27 de agosto de 2021, dia do psicólogo, eu pretendo sempre cumprir eticamente com as minhas obrigações, ser fiel ao meu juramento. Muita felicidade a todos. Obrigado por estar aqui. Mais uma vez agradeço a minha esposa Denise, meus filhos Kenny e Rodrigo, por todos que sempre me acompanham, procuram saber. Um beijo para os meus netos. Um beijo para todos vocês aí, né? Um beijo para todos nós. E que a gente seja muito feliz, que a gente possa ter paz, muita saúde. E quem sabe, né? Em breve outras palestras, até mesmo no YouTube. Estarei no YouTube fazendo outras palestras, assim como tem meu Instagram, manifestando algumas coisas. Agradeço a atenção de todos, muita saúde para todos nós nesse período tão difícil de pandemia. Façam uso dos instrumentos facilitadores para que a gente possa não se contaminar. Se cuidem. Um beijo. Fiquem com Deus. Muita paz, saúde. Obrigado por você que está aqui, também me ajudando a estar aqui no YouTube. Tá bom, meu amigo? Um abraço forte para você. Tchau, tchau, gente.